Oi pessoal, tudo bem? Gravei esse vídeo aqui bem rapidinho como uma forma de revisão para o tópico do nosso teste, tá? Os dois tópicos que podem aparecer no seu teste serão dadaísmo e surrealismo, nada mais do que isso, tá? Então fiquem focados nesses dois assuntos. É importante que você se lembre que não só esse vídeo que deverá ser estudado. Isso aqui é um resumão diante da matéria, mas você tem acesso lá aos slides referentes a essa matéria. Você tem o vídeo referente também a esse tópico que foi postado lá no nosso Facebook quando a gente estava fazendo a aula por lá. E a sua apostila, né? Se você está em algum lugar que você não tem acesso à sua apostila, não se preocupa, porque você tem acesso online a ela, tá bom? Então você não precisa fazer essa leitura fisicamente, você pode fazer ela virtualmente. A sua apostila está disponível lá no site e também na plataforma Geek. Então, para iniciar esse nosso resumão, a gente vai falar sobre o dadaísmo. Para quem não lembra, o dadaísmo foi aquele movimento artístico que falava um pouquinho dessa linguagem sem sentido, né? É um grupo de artistas, de poetas, de escritores, decidiu, né, em meio a todo o problema que estava acontecendo, que eu não vou falar mais sobre, que a gente já falou inúmeras vezes, eles decidiram fazer algo diferente, né? Como a gente sempre fala, uma vanguarda vem para retirar a outra daquele foco. E aí, essa vanguarda surgiu com a intenção de mostrar que qualquer um pode ser um artista, né? O artista não é só aquele que nasce com o dom de pintar, de fazer as esculturas, mas o artista, ele está dentro de você. Se você enxerga um determinado objeto e você percebe que aquilo ali tem um valor, tem um significado para você e que você gostaria que essa mesma busca de significado existisse na mente do outro, você pode ser considerado um artista. Então, o dadaísmo mostrava muito isso, essa questão da arte sem sentido. Talvez o que é sem sentido para mim não seja sem sentido para você. Então, lembra dessa linguagem do neném, do Gugu Dadá? Essa desordem, né, desses elementos que eram considerados de pouco valor passaram a mostrar uma desconstrução dos conceitos de arte tradicional. E aí a gente tem essas imagens aí que a gente já falou sobre, o seu livro também mostra essas imagens, que são um mictório, para quem não lembra, o Marcel Duchamp que criou. Essa Mona Lisa aqui também, que para quem não lembra, a gente falou sobre ela, o Marcel Duchamp colocou um nome bem específico nela, não vou falar aqui não, que depois você dá uma olhadinha na internet, que foi um nome meio puxado, né, que eu não posso falar por aqui. Aí você com certeza vai ter curiosidade e vai dar uma olhada lá, que não foi algo assim tão apropriado para um momento de revisão dos estudos para eu falar. Então, se você tiver curiosidade, entra lá no Google e olha o nome desse quadro que você vai ficar chocado e vai rir bastante. Se você observar, a Mona Lisa tá de bigode e de barba, então tem algo diferenciado nessa Mona Lisa, tá? O mictório a gente já falou sobre, né? Que quem ia considerar um mictório uma obra de arte? Então, foi essa questão da desconstrução do tradicionalismo. E por último, eu coloquei aqui a imagem da colagem. Não sei se vocês lembram, mas no dadaísmo a colagem também passou a ser muito comum. Mas era colagem de materiais sem sentido, né? De imagens sem sentido, de pedaços de palavras ou talvez de números, e tudo ficava junto ali naquele mesmo local, mostrando que pode ser sem sentido para alguns, mas para quem fez aquele tipo de arte tem um sentido sim. Tá? Essa arte aqui de colagem não foi feita pelo Duchamp, esse aqui foi pelo Raoul Holzman. A gente também falou sobre ele na nossa aula lá pelo Facebook. Se você tiver curiosidade e precisar relembrar, vai lá no nosso vídeo que você vai conseguir relembrar sobre, tá bom? Então, essas três imagens aqui mostram muito dessa linguagem dadaísta, e se você precisar de alguma ajuda para lembrar sobre isso, dê uma lidinha aí na sua apostila. Mas esses são os elementos básicos do dadaísmo. E a partir daí a gente vai partir para o surrealismo. O surrealismo veio logo depois, né? Um movimento artístico que nasceu em Paris, e ele teve o papel do inconsciente na criatividade. Como assim? Que inconsciente é esse? Lembra do que eu falei pra vocês? Que às vezes você olha pra alguma coisa, ou você vai a alguma festa, ou você come um doce muito maravilhoso e você não consegue nem descrever de tão bom que é. Então você diz que aquilo tudo, aquela sensação é surreal.
Então ela vai além do que é racional, ela vai além do que é objetivo, do que vai ligado à razão. Então ela vai muito para essa linguagem do inconsciente. E essa linguagem do inconsciente é o ilógico, a questão dos sonhos. Tá? A gente falou sobre isso também. Então, o surrealismo leva a gente a essa questão dos sonhos, ao universo onírico. Aqui eu coloquei mais imagens para vocês, não vou falar os nomes dos pintores, muito importantes, então para que você estude um pouquinho mais para o seu teste, eu vou obrigar você a pesquisar lá na internet ou talvez a assistir o nosso vídeo de novo lá no Facebook, para você descobrir quem foram os pintores dessas pinturas aqui. Mas eu vou te falar sobre os elementos, por que eles têm características surrealistas. Se você for perceber essa imagem aqui, ó, olha os relógios derretidos. Se você for pensar bem, o que significa um relógio derretido? Talvez eu tenha uma compreensão e você tenha outra, tá? Mas na minha visão, mostra que o tempo vai se esgotando e ele não tem como retornar. Se o seu chocolate derrete, não tem mais como ele voltar à forma que ele era antes. Você até pode me dizer assim, eu posso comprar uma barra de chocolate derretida, mas eu ponho no congelador e ela vai ficar durinha de novo. Mas eu te garanto que ela não vai voltar à forma do princípio, aquela forma que ela veio de lá da loja. Então, o tempo é assim também. Ele vai se esgotando, ele vai se esvaindo e não tem mais como você voltar atrás. Então, por isso a gente precisa tomar muito cuidado com as atitudes que a gente toma, né? Porque nada volta atrás, principalmente o tempo. Então, a gente precisa aproveitar o presente, que o nome já diz, é um presente dado a nós, tá? E aí, nessa imagem aqui, eu fui de trás pra frente, né? Como sempre, fora da ordem. Então, nessa imagem aqui, a gente vê esse rosto como se estivesse abrindo uma cortina diante do rosto dessa mulher, e aí ela mostra o que é o pensamento dela, tá bom? Nessa daqui, a gente já vê esses cavalos, né? Como se fosse essa cavalaria vindo, trazendo aqui, ó, questões que a gente pode ver. Se você depois quiser fazer a ampliação dessa imagem, você vai ver que tem umas características aqui renascentistas, representadas pela Vênus. É uma mistura mesmo, aí aqui, ó, você já vê outras características que já levam a gente a ver outras vanguardas, esse homem aqui exorcizando isso tudo. Então é mesmo o universo dos sonhos. Às vezes você vai dormir e você sonha com algumas coisas que você nem tinha pensado naquilo durante o dia, mas é essa questão do pensamento mesmo, é do irracional, do ilógico, aquilo que está no nosso subconsciente, que às vezes a gente nem imagina que está pensando, mas que vem às vezes se traduzir num sonho. Então, a arte surrealista, ela tá ligada a isso. Para quem não lembra, a arte surrealista não foi somente ligada à pintura. Assim como a gente viu no dadaísmo, o surrealismo também foi ligado à escultura, tá? A gente falou muito de uma mulher chamada, uma escultora chamada Maria Martins, e eu mostrei inclusive esculturas dela para vocês. E aí falei sobre as lendas amazônicas, né, sobre a questão da brasilidade, e a Maria Martins foi caracterizada como surrealista pela forma das esculturas dela, pelas escolhas dela diante dessas esculturas, tá bom? Então, se você tiver dúvida nessa questão das esculturas, também visita lá o nosso vídeo referente a essa aula e dê uma lidinha lá no capítulo. Aí, por último, eu coloquei aqui sobre o surrealismo no Brasil. E aí eu já falei para vocês sobre a Maria Martins, que era uma brasileira, né? Ela tá ligada a esse movimento, mas na parte da escultura. E a gente também pode dizer que o surrealismo no Brasil, ele foi absorvido depois pelo movimento modernista. A gente está tendo mais aulas aí, que a gente já chegou no pré-modernismo e já falamos um pouco sobre o modernismo. E a gente falou sobre duas mulheres muito importantes para o modernismo, que são a Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti, tá? Se a gente for pensar sobre essa questão do surrealismo, o modernismo que veio depois, ele aderiu muito do que era o surrealismo, tá? E aí, se você me perguntar, por exemplo, Paola, quem foi que foi o primeiro, quem foi o pioneiro do surrealismo no Brasil? Essas pessoas aqui que você está vendo na tela,
elas foram, sim, pioneiras, mas a gente não pode dizer que eles só foram surrealistas. Como eu falei para vocês, eles começaram, né, com essa pegada surrealista, mas depois o modernismo aderiu a esses pintores e a esses escultores, e aí eles começaram a ser considerados como modernistas também, tá? Mas a gente não pode excluir eles como surrealistas. O Ismael Nery, Cícero Dias, a Tarsila do Amaral, que foi muito importante para esse movimento do surrealismo, tá? Ela foi uma pintura de grande destaque na época e a gente sabe que ela é importante até os dias de hoje. E aí eu vou mostrar para vocês umas pinturas aqui. Ó, eu falei da Maria Martins, eu até falei para vocês assistirem lá o nosso vídeo de novo. Assistam, porque tem outras esculturas lá como exemplo. Mas essa daqui é uma delas. Lembra do que eu falei sobre as formas orgânicas? Lembrando muito do corpo, dessa sensualidade, das lendas amazônicas. Tá aqui, ó. Se você observar, tem a sensualidade do corpo, como se eles estivessem se entrelaçando, mas ao mesmo tempo as cabeças parecem estar se engolindo, como se fossem umas plantas carnívoras. Então essa análise toda a gente já fez lá no outro vídeo e também está disponível na sua apostila para você dar uma lida. Aqui a gente já vê a pintura da Tarsila do Amaral, essa daqui de cima e essa de baixo. A de baixo você já conhece com certeza, né? Todo mundo já ouviu falar no Abaporu, que tá englobada no modernismo, tá? Essa é uma pintura modernista, mas a gente não pode negar as características surrealistas dela, porque se você for pensar bem, a gente foge daquilo que é o tradicional, do que é o clássico, se a gente for pensar nessas características aí disponíveis nessa pintura. E aí a gente vê que a Tarsila do Amaral, ela também trabalhava muito nessa figura aqui de cima, tá, pessoal? Essa figura de cima é de Slimp. E a gente vê que ela trabalhava muito com a questão da repetição, né? Das figuras que vão desaparecendo no horizonte e representando o tropical. Aquilo tudo que era tropical, que é a nossa brasilidade, né? A gente vai ver nessa pintura de Slimp e a gente vê aqui também no Abaporu. Então são realmente essas características que trazem para a Tarsila do Amaral o título de surrealista, né, mas que depois foi aderida pelo modernismo, então por isso que ela é considerada como modernista. E por último, a gente tem essa pintura aqui do Ismael Nery, que mostra um manequim, como se tivesse com os nervos de fora, né? E ela tá mostrando uma resignação diante do inevitável. Se não me engano, até esse é o nome do quadro. Depois dei uma pesquisadinha aí e tem na apostila de vocês também. Resignação diante do inevitável. Você vê que tá lá, ó, o manequim não tem o que fazer, tá sem o braço, tá sem uma perna. Mas se você for pensar bem, caraca, o manequim com os nervos saindo, como é que pode? E aí você vê que o manequim também tá sem rosto, mas ao mesmo tempo você consegue ver a tristeza expressa por essa cabeça mais baixa, tá? Então isso tudo a gente consegue traduzir no nosso pensamento, mas que na verdade foi tudo um pensamento ilógico, né? É resultado do irracional, do que é o inconsciente, aquele universo dos sonhos que a gente falou. Tá bom? Então foi um resumão que eu fiz aqui pra vocês, mas eu espero, de verdade, que vocês revejam o vídeo relacionado a essa aula aí de dadaísmo e de surrealismo e que vocês também façam a leitura do capítulo referente a essa matéria, esse tópico, tá? Fiquem tranquilos, porque só vai cair uma questão e ela tá ligada a isso aí. Então, preciso que vocês estudem somente sobre isso. Assistam esse vídeo, que é um resumão. Assistam o nosso vídeo que tá lá, de novo, disponível lá no Facebook, eu não tirei. E também deem uma lidinha bem rápida lá no capítulo. Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem no TAIS. Um beijo pra vocês e espero vocês na aula de revisão na segunda-feira. Tchau, tchau!